Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Haroldo de Oliveira do seu canal English for Dreamers e eu aqui continuando esse texto sobre Detective Miller, sobre a Killer, sobre aquela primeira parte do texto que vocês viram aqui no nosso canal. E eu pretendo terminar esse texto com interpretação, gramática, vocabulário, ok? Para o melhor conhecimento de vocês. Ao findar esse texto, ao terminar esse texto, a gente vai trabalhar com a interpretação dele, fazer perguntas para que a gente possa fixar o conteúdo. Também trabalhando o contexto, vocabulário, gramática, enfim, tendo a aula mais rica que a gente puder ter, ok? Então, Detective Miller examined the crime scene looking for clues. Então, o detetive Miller examinou as cenas do crime procurando por pistas. There were signs of struggle. Gente, struggle. There were signs of a struggle. Houve sinais de luta, houve sinais de uma luta. Struggle. Haroldo, eu já vi lutar pela vida, lutar para vencer na vida, lutar por um salário, lutar por uma melhor moradia, etc, etc, e não fight. Ok? Fight lá do octógono, da luta, do UFC, do jiu-jitsu, do karatê, do judô, etc. Aqui poderia ser, pessoal, fight, tá? Porque de fato houve uma luta de quem contra quem? Da Laura, a gente vai ver aqui, contra o assassino dela. Então, poderia-se ter fight nesse caso? Poderia. Struggle. Está se colocando aqui como struggle. Ela lutou para sobreviver. Ela lutou, houve sinais de luta. There were signs of a struggle. Ela lutou, houve sinais de luta. Ela lutou, portanto, para sobreviver, ok? There were, esse there were que vocês estão vendo aí, gente, there were significa o verbo haver no sentido de existir, tá, gente? There were, o verbo haver no sentido de existir, tá? There, cadê? There were signs of a struggle, but nothing that indicated an intruder, ou seja, não havia nada indicando, mas nada que indicasse um intruso, but nothing that indicated an intruder. Okay. The door was locked from the inside. A porta estava fechada por dentro, from the inside. Gente, from, como vocês estão vendo aqui, ó, from the inside, from, de origem. A porta estava fechada por dentro, pela parte de dentro. Originalmente fechada por dentro e não por fora. From significa, na maioria esmagadora das vezes, origem, tá, gente? From the inside. And there were no signs of forced entry. Então, and there were no signs of forced entry. Isso aqui é meio estranho, né? There were, and there were no signs. And there were no signs of forced entry. Não havia, o no vem depois. Isso acontece, tá, pessoal? Isso acontece bastante. Verbo ter. I have no idea. Eu não tenho ideia. A mesma coisa, tá? And there were no signs of forced entry. Então não havia sinais de entrada forçada. A única coisa fora do lugar, the only thing out of place was a small flower vase. Aí eu tenho uma palavrinha aqui, ó. Not over, near the glass. Gente, olha só. Not over near the glass. O que a gente vê aqui, ó? Sabe o toque, 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 quando a gente bate na porta? Toque, 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 bate na porta, certo? Pois é. Como é que a gente traduz isso? A gente traduz isso como knock. Knock, tira o ed. A palavra knock, aqui é a raiz dessa palavra, tá? No caso, gente, derrubado perto do vidro. Derrubado perto do vidro. Knocked, tá? Knockout, knockout,
knockout, vem daqui, ó. Knocked, derrubado. O bater na porta, knock, ok? K-N-O-C-K, a batida na porta. Aqui o vaso estava derrubado. É interessante isso aqui, né? Ele não colocou, por que é interessante? Porque se a gente está começando a estudar inglês, a gente poderia escrever ou ouvir aqui broked near the glass, quebrado perto do vidro. O vaso estava quebrado perto do vidro, ok? À medida que Miller investigava, as Miller surveyed the scene, ok? Of what haunted him. Então, à medida que Miller pesquisava, investigava, obviamente é muito melhor do que pesquisava, tá, pessoal? Por quê? Porque aqui não é search, a pesquisa que você faz na biblioteca, por exemplo, é uma pesquisa mais acurada, uma investigação. Afinal de contas, o Miller é um detective, ele é um detetive, tá? As Miller surveyed the scene, ok? The scene of what haunted him. Então, um pensamento, Haroldo, isso daqui, o verbo pensar no passado, pois é o verbo pensar no passado. Thought é o verbo pensar no passado. Ou assombrava, haunted, tá? Haunted. Aqui o A é uma silent letter, então haunted him. Ou assombrava, ok? The killer knew Clara. Não é Laura, perdão, pessoal, é Clara, ok? The killer, ok? Knew Clara. Então, o assassino conhecia a Clara. He wasn't a stranger who had broken into her apartment. Então, ele não era um estranho que tinha quebrado o seu apartamento ou tinha invadido, tá, pessoal? Broken into no sentido de entrar no apartamento, porém broke, o verbo quebrar, had broken into, arrombar o seu apartamento ou o apartamento dela. But someone she knew and trusted. Então, mas alguém que ela conhecia e confiava, trusted. But who could it be? Aí ele faz a pergunta, but who could it be? Quem poderia ter sido? Melhor dizendo, tá, pessoal? Quem poderia ser? Could. Passado e pretérito imperfeito do verbo poder, tá, gente? Então eu tenho can e tenho could. Could é a forma mais polida. Você poderia? Você poderia, por exemplo, pass the salt to me na mesa? Você poderia passar o sal para mim, por favor? Então could, uma forma extremamente educada e polida de falar, no caso aqui, pretérito imperfeito do verbo poder. E também o passado do verbo poder, nesse caso o pretérito imperfeito. Então, but, who could it be? Então, quem poderia ser? Ok? E aqui a gente vai um pouco mais acima, claro, né? A gente vai um pouco mais acima aqui. Vamos lá. The investigation led Miller to a group of people who frequented the same coffee shop as Clara. Então, a investigação conduziu, tá, pessoal? A investigação conduziu Miller, led. Tem a ver com a lâmpada de LED, Haroldo? Não, isso aqui é o verbo liderar ou conduzir, está no passado. A investigação conduziu Miller, ok? Levou, aspas, tá, pessoal? Levou Miller a um grupo de pessoas que frequentavam a mesma cafeteria que a Clara. Então, led, leader, lead, to lead, infinitivo impessoal do verbo, tá, gente? To lead, o infinitivo impessoal do verbo. No caso, levou, passado desse verbo, levou, led Miller to a group of people, ok?
Levou milha era um grupo de pessoas que frequentava a mesma cafeteria que a Clara, ok? A place where, um lugar onde ela frequentemente, a place where she often, frequentemente, often, tá pessoal? Algumas pessoas falam often, mas often seria correto, portanto tem uma silent letter. Place where she often met with other housewives to talk about their lives. Other e não another, porque other está acompanhado de housewives, tá? No plural another, um outro quando é apenas singular. Outra housewife. Então, outra dona de casa, nesse caso aqui, outras donas de casa, to talk about their lives, para falar a respeito das vidas delas, ok? Among them. Então, no caso, Haroldo, por que não é between, já que among é entre? Between, entre duas coisas ou duas pessoas. Among, entre várias coisas ou várias pessoas. Among them was a man named Thomas. Então, entre elas estava um homem chamado Thomas. Ele não escreveu aqui called, ok? Mas named Thomas. A taciturn and mysterious. Aqui de novo, pessoal, ó. Mysterious, no caso aqui, o, a letra O, é uma silent letter. Mysterious fellow, who always watched Clara from afar. Então, uma pessoa um cara taciturno e misterioso, um seguidor taciturno e misterioso, aspas, tipo um colega, mas um seguidor, alguma coisa do tipo, who always watched Clara from afar, que sempre observava Clara de longe, ok, pessoal? Então vocês estão vendo que pela forma com que eu estou explicando o texto e procurando passar o máximo de conteúdo para vocês, esse texto ficaria bastante longo, certo? Então, para não ficar tão longo, esse vídeo, aliás, não ficar tão longo, né, o texto que eu estou explicando aqui para vocês, não ficar tão longo, não ficar tão cansativo, eu vou parar por aqui. Obrigado pela audiência de vocês, mas vou continuar no vídeo a seguir, ok? Para a gente terminar e depois entrar na interpretação. Então, os 3 Cs, por gentileza, curte, compartilha e comenta, ok? Me ajuda aqui no nosso canal. Agradeço a audiência de vocês, tudo de bom e até a próxima.